Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje vamos ter mais uma aula de história. Vamos lá? Bom pessoal, para vocês acompanharem da casa de vocês, eu sugiro que abram no caderno 2, apostila 2, módulo 6, página 142, ok? Nós vamos trabalhar hoje o módulo Muitas Histórias Tecido à Idade Média, ok? Vou aguardar enquanto vocês abrem a apostila aí para acompanhar comigo, eu vou fazendo uma retomada com vocês, beleza? Vocês se lembram que nós começamos a conversar sobre a Idade Média ainda no caderno 1, né? Vocês já foram alertados que é um longo período da história, são 1000 anos de história, né? E que são algumas aulas para que possamos entender melhor esse período histórico, ok? Então, já vimos sobre como como foi organizada, né, a Idade Média, como foi a divisão de territórios, o contato com os povos, né, germânicos, fim do Império Romano, né? Vocês viram também sobre a sociedade feudal, como ela era organizada, qual que era a influência da igreja, né? Hoje nós vamos dar continuidade então nesse período. Abriram a apostila? Então vamos lá, vamos fazer uma atividade juntos. Observe a imagem na página 142 e faça o que se pede apenas na primeira questão da seção. Você já pensou nisso? O que pede nessa primeira questão? Circule na imagem tudo que você acredita que esteja relacionado à Idade Média. Então, aqui tem uma imagem, né, de um rapaz, né, que possivelmente acordou há pouco, está se trocando para sair de casa, né? E nessa cena do quarto dele tem muitos elementos da Idade Média, né? Só que eu gostaria que vocês circulassem o que vocês acham que faz parte, né, que foi criado na Idade Média, que tem relação com a Idade Média. Enquanto isso, parte da atividade também, né, nós vamos ler juntos o texto do historiador Hilário Franco Júnior para pensarmos nas próximas questões, ok? Então, vou pegar minha apostila aqui e vocês vão acompanhar comigo aí, ok? Bom, pensemos num dia comum de uma pessoa comum. Tudo começa com algumas invenções medievais. Ela põe sua roupa de baixo, veste calças compridas, passa um cinto fechado com fivela. A seguir, põe uma camisa e faz um gesto simples, automático, tocando pequenos objetos que também relembram a Idade Média. Quando foram inventados por volta de 1204, os botões. Então, ela põe os óculos, criados em torno de 1285, provavelmente na Itália, e vai verificar sua aparência no espelho de vidro, concepção do século XIII. Por fim, antes de sair, olha para fora através da janela de vidro, outra invenção medieval de fins do século XIV. Ao chegar na escola ou no trabalho, ela consulta um calendário e verifica quando será, digamos, a Páscoa este ano, 23 de março de 2018. Foi um monge do século VI que estabeleceu o sistema de contar os anos a partir do nascimento de Cristo. Essa data, 25 de dezembro, e o dia da Páscoa, que é variável, também foram estabelecidos pelos homens da Idade Média. Ao escrever aquela data, 23 de 3 de 2008, usamos os chamados algarismos arábicos, difundidos desde o começo do século XIII. Para começar a trabalhar, a pessoa possivelmente abrirá um livro para procurar alguma informação e, assim, homenageará de novo a Idade Média, época em que surgiu a ideia de substituir o incômodo rolo no qual os romanos escreviam. Mesmo ao passar suas ideias para o computador, as pessoas não abandonam a herança medieval. O formato das letras que ali aparecem, assim como em jornais, revistas, livros e na nossa caligrafia, foi criado por monges da época de Carlos Magno, né? Carlos Magno nós já conhecemos também. Sentindo fome, a pessoa levanta os olhos e consulta o relógio. Foram os medievais que criaram, em fins do século XIII, um mecanismo para medir o passar do tempo, independentemente da época do ano e das condições climáticas. Sendo hora do almoço, a pessoa senta-se à mesa, da mesma forma que os medievais, pegamos os alimentos com colher, criado aproximadamente em 1285, e garfo, século XI, de uso difundido, né, começou a ser mais usado no século XIV. Terminada a refeição, a pessoa passa no banco, que como atividade laica, ou seja, que não tem religião,
ligação com a religião, perdão, nasceu na Idade Média. À noite, enfim, a pessoa vai à universidade, instituição que em pleno século XXI ainda guarda as características básicas do século XII, quando surgiu. Depois de mais um dia de trabalho e estudo, algumas pessoas passam na casa de amigos para jogar cartas, divertimento criado em fins do século XIV, como lembram os desenhos dos naipes e a existência de reis, rainhas e valetes. Outros preferem manter a mente bem ativa e vão praticar xadrez, jogo muito apreciado pela nobreza feudal, daí a presença de peças como bispos, as torres e as rainhas. Bom, vocês perceberam então que muitas das coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia foram criados na Idade Média, né? E permanecem sendo usados até hoje, fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, ok, a história é importante para que, né, possamos conhecer as curiosidades, mas também para não cometer erros do passado ou para reforçar acertos, né? Então é importante, a gente vem estudando a história, né, mesmo de períodos mais antigos, e a relação que esses períodos têm com o presente, com o tempo que nós vivemos. Tá? Por isso a história é importante, essa relação com o presente. Mas vamos continuar a atividade aqui. Bom, você já pensou nisso na página 143, né? Sua percepção sobre os objetos relacionados à Idade Média mudou depois da leitura do texto de Hilário Franco Jr.? Eu acredito que para muitos de vocês foi uma novidade, vários desses elementos que parecem atuais serem inventados na Idade Média, né? Na sua opinião, livro, universidade, banco e relógio teriam grande utilidade em um feudo ou se relacionam a uma outra forma de organização da sociedade? É bem diferente, né, esse contexto do que nós vimos no feudalismo, né? Então hoje nós vamos começar a estudar um período que começa a se desenvolver, né, começa a transformar a Europa e mudar as características da Idade Média, né? Então alguns lugares vão deixar de ter a característica do feudalismo e vão passar por transformações, né? É lógico que a universidade, banco, relógio vai ter muito mais a ver com uma vida relacionada ao urbano, né? Você percebeu que muitas das inovações apontadas pelo historiador aconteceram entre o século XI e XIII? Que mudanças ocorridas no feudalismo contribuíram para o surgimento dessas invenções, né? Então, é o conteúdo da aula de hoje, né? Nós vamos ver que a partir do século XI vão acontecer muitas mudanças na Idade Média e a sociedade, obviamente, vai mudar muito com isso, ok? Então, esse é o assunto da nossa aula de hoje. Possivelmente vamos ver em mais de um módulo, né? Em mais de um módulo e mais de uma aula, ok? Então, para facilitar a compreensão da ação dos seres humanos ao longo do tempo, os historiadores dividem a história em períodos. O que é um período, né? Período significa um intervalo, divisão de tempo. Para dividir os períodos históricos, é necessário definir quais são os aspectos da vida em sociedade que queremos conhecer, analisar quais temas serão estudados e quais são os objetivos desse estudo. Depois de definido o tema, é preciso identificar, né, suas principais características e, com muita pesquisa, perceber quais, né, mudaram e quais permaneceram ao longo do tempo. É com base no estudo de períodos históricos que podemos compreender ações humanas ao longo do tempo e saber quando e como uma sociedade, uma forma de pensamento ou um modo de viver existiu ou deixou de existir, por exemplo. De acordo com os objetivos dos historiadores sobre as temáticas e questões que são investigadas, são definidos os critérios, né, usados para estabelecer determinadas divisões temporais e a montagem das chamadas linhas do tempo, né, as linhas do tempo. Veja, por exemplo, aqui acima uma linha do tempo que é das mais utilizadas, né, bastante usada para organizar os estudos da chamada história geral e toma como referência os acontecimentos europeus, né? Como vocês estudaram no caderno 1, essa periodização, então essa divisão em períodos eurocêntrica, considera o calendário cristão e divide a história em pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea, né? Só para reforçar, vocês se lembram o que é eurocêntrica, né?
é a ideia de que a Europa seria o centro, né, da civilização, o lugar mais desenvolvido, né? Então, por isso que se considerava mais civilizado. Mas nós já vimos que isso é algo errado, né? Entender que uma civilização é melhor ou pior que a outra, superior, inferior, mais desenvolvido, menos desenvolvido. Elas são diferentes, se desenvolveram de formas diferentes ao longo do tempo, ok? Bom, vale relembrar, né, que o período chamado Idade Média, que é o que a gente está estudando, ou medieval, ele vai começar com a queda do Império Romano e vai até, né, o século XV, quando o Império Romano do Oriente, né, que passou a ser chamado de Império Bizantino, foi tomado pelos turcos, né? A Idade Média, para facilitar o estudo, se divide em dois períodos. Alta Idade Média, né, como vocês podem ver nessa linha do tempo. Então nós temos aqui tudo que vem antes da Idade Antiga, né, ou seja, antes da escrita, né, é a pré-história. Temos aqui a divisão então de Idade Antiga, que nós já estudamos, e estamos vendo a Idade Média. Nós estamos aqui, nesse meio aqui, né? A Alta Idade Média, que vai do século 5 ao 10, que é o período mais marcado pelo feudalismo, e a Baixa Idade Média, né? Como se fosse o período de declínio, que está acabando a Idade Média, que vai do século 11 ao século 15. Tá? Como são 1000 anos de história, os historiadores dividiram dessa maneira para poder facilitar os estudos e organização para o entendimento dessa sociedade. Ok? Pessoal, vale ressaltar, né, que a Idade Média existiu em apenas parte da Europa, dessa forma que a gente está vendo. Né? A gente tem que lembrar que não é todo lugar que se desenvolveu da mesma maneira, e não é de uma hora para outra que acaba o feudalismo, né? Não é de uma hora para outra que começa a Idade Média. Então é só uma forma da gente entender melhor esse período. Tá? Lembrando que nas demais regiões do mundo ocorriam outras experiências e histórias, ok? Pessoal, então vocês estudaram, né, já anteriormente que a época conhecida como Alta Idade Média, né, as primeiras aulas que nós tivemos, esse período foi marcado na Europa por invasões germânicas, né, eslavas, invasão dos vikings, húngaros, árabes, né? Vocês entenderam que no período da Alta Idade Média a economia era totalmente baseada na agropecuária, com baixa produção de alimentos, e o comércio era muito, muito restrito, quase não havia comércio. Vocês também aprenderam nas primeiras aulas que na Idade Média feudal, né, existia um estilo de vida centralizado nos feudos, muito, muito influenciado pelo pensamento da Igreja Católica, né, que era bastante intolerante em relação aos que buscavam um modo de pensar independente, né, um modo de pensar diferente do que a Igreja pregava, ok? Então isso vai acontecer basicamente até o século X. No fim do século X e início do século XI, a Europa feudal vai passar por um momento de relativa paz, né? O número de invasões diminuiu bastante em relação ao que o território tinha vivido até então, né? As relações sociais e políticas também se tornaram muito mais definidas, né? Esse clima todo, então, contribuiu de forma favorável para o desenvolvimento e aperfeiçoamento tecnológico em várias áreas, né? Com destaque para instrumentos agrícolas, o que ajudou a aumentar a produção de alimentos, ok? Todo esse contexto vai favorecer, então, várias transformações na sociedade medieval, o que será tema da nossa próxima aula, ok? Bom, pessoal, então na aula de hoje nós vimos que na Baixa Idade Média as transformações passaram a ser mais rápidas na Europa. Vimos que o momento de paz e as novas técnicas agrícolas proporcionaram um crescimento da população, tá? Vocês também perceberam que vários elementos criados na Idade Média fazem parte do dia a dia de vocês, tá bom?
Bom, espero que tenham gostado, tá? Acima está meu contato, caso tenham dúvidas, certo? Bons estudos para vocês, muito obrigado e até a nossa próxima aula.